Fala pessoal, tudo bom? Bom, vamos ver mais uma videoaula falando dessa vez da primeira lei de Ohm. Então, o físico alemão Georg Simon Ohm fez alguns ensaios utilizando um circuito igual a esse, ó. Circuito com uma fonte, uma carga, que é o resistor, e um interruptor para fazer o chaveamento, né, para fechar o circuito. Ok? Bom, o que acontecia? Né? Ele aumentava a tensão, mantendo a resistência constante, numa temperatura constante também, e chaveava, né, o circuito de modo a observar o comportamento da corrente. Bom, com base nesses experimentos, nesse ensaio, Ohm estabeleceu que a razão entre a tensão e a corrente elétrica é constante. E a essa constante ele deu o nome de resistência elétrica. Ok? Então agora nós vamos observar aqui a corrente elétrica para essa condição, onde nós temos uma bateria, ou uma fonte, vamos se preferir, de 1 volt, para uma resistência de 1 kΩ, né? E podemos observar o comportamento. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, 1 volt, 1 kΩ de resistência, e a nossa corrente aqui, ela está zero. Por que ela está zero? Porque o circuito está aberto. Agora eu vou fazer o chaveamento, ó, fechei. Aí dá uma corrente aqui de 1 mA. Bom, para eu poder enxergar essa corrente de 1 mA, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer, né, dá uma paradinha aqui. A gente pode dizer, tá, que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Ok? Então tá aqui, ó. Vou posicionar melhor ela aqui, ó. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Né? Então vou acionar o simulador de novo. Vamos pegar a calculadora e a gente pode checar isso, né? Então, ó, se é verdade que a corrente é igual a tensão dividida pela resistência, nós vamos ter que dividir a tensão da bateria, que é 1 volt, pela resistência de 1 kΩ do nosso resistor e ter a resposta de uma corrente de 1 mA, né? Conforme a gente está observando aqui nesse circuito no amperímetro. Então, vamos fazer essa conta. Ó. 1 volt dividido por 1 kΩ. 1 kΩ é 1000 ohms, igual a 0,01. Então, podemos observar aqui, ó, que se a gente andar com a vírgula para a direita, nós vamos ter aqui 1 vezes 10 a menos 3, que corresponde a miliampere. Correto? Beleza, pessoal. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso circuitinho. De novo para a simulação, e vamos alterar aqui a tensão, tá? Vamos alterar a tensão da fonte. Agora eu vou colocar aqui uma tensão 5 volts. Ok? Olha lá, a tensão agora é 5 volts, tá? Eu vou deixar o circuitinho aberto ali, né, o interruptor, e vou rodar o simulador de novo. Bom, rodando o simulador de novo, a gente está observando que a tensão subiu, mas a corrente ainda está zero. Por quê? Porque o interruptor está aberto. Ó, fechei o circuito, fechei o interruptor. Podemos observar que agora a nossa corrente subiu. A nossa corrente agora ela é 5 mA. Ok? Vamos pegar a calculadora de novo e fazer essa conta. Então nós temos, né, 5 volts dividido por 1 kΩ, 1000 ohms, igual a 0,005 ampere, que corresponde a 5 mA, conforme a gente pode ver aqui no amperímetro. Ok?
Então, aí confirma esta condição, onde a gente mantém a resistência constante, aumenta a tensão, nós vamos ter um aumento da corrente. Tá? Então, aí essa relação, né, estabelecida por Ohm, ela se confirma no nosso experimento, certo? Bom, mas a gente pode dizer também, pessoal, que a tensão, né, dá uma paradinha aqui, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Não é isso? Podemos falar isso? Podemos afirmar isso? Nós estamos afirmando que a tensão é igual à resistência, que é fixa nesse caso do nosso experimento, vezes a corrente. Para que a gente possa verificar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar, tá? Vou alterar aqui, ó. Opa. Eu vou alterar a tensão da fonte, vou colocar aqui 8 volts, ok? Mantendo a resistência fixa. A chave está fechada, vamos simular esse circuito. Simulando o circuito, agora nós temos uma corrente de 8 mA. Tá? Pegando a calculadora, para a gente poder fazer uma checagem, vamos observar o seguinte, nós temos aqui uma resistência de 1 kΩ, né? 1 kΩ é 1000 ohms, ok? Bom, vezes uma corrente de 8 mA, então 0,008, vai ser igual a 8 volts, que é a tensão da fonte. Olha que interessante, né? Então, o produto entre a resistência e a corrente é igual à tensão, né? E a razão entre a tensão e a resistência é igual à corrente. Bom, para que a gente possa fixar mais facilmente, eu costumo dizer o seguinte, que a primeira lei de Ohm é a lei em que você ri, tá? Ó, tá aqui, ó. V de você, R vezes I, ri. Então, você ri. Então, quando alguém falar para você na primeira lei de Ohm, você lembra que você ri com a primeira lei de Ohm. E a partir daqui, a gente pode ir trabalhando matematicamente as equações e calculando as variáveis que a gente quiser. Observe o seguinte, ó. Para que eu pudesse encontrar o I, eu passei o R dividindo. Tá? Olha lá, V dividido por R. Ok? Bom, sendo verdade isso, eu posso escrever então, né, que o R, tá, vai ser igual a V dividido por I, não é isso? Isso, então vamos lá. Opa, para o simulador aqui. Vamos lá. R é igual a V, que é a tensão, dividido por I. Tá? Tá aqui, ó. Ok? Vou colocar pertinho aqui, né? Pego a nossa calculadora de novo. Antes vou rodar o circuito para simular. Pego a nossa calculadora de novo, certo? E vamos fazer a continha. Vamos ver se é verdade. Tá? Então eu tenho uma tensão de 8 volts dividido por uma corrente de 0,008 ampere, que é 8 mA. Isso é igual a uma resistência de 1000 ohms, que corresponde a 1 kΩ. Então, fica evidenciado aqui, né, pessoal, a gente pode observar, né, que o postulado da lei de Ohm é verdadeiro e funciona, né? Então, quando você ri, você fala da primeira lei de Ohm, ok? E a partir da recordação dessa relação, né, a partir do momento em que você ri, você pode trabalhar a equação matematicamente e, né, calcular a corrente ou a resistência. Para ajudar a ilustrar melhor,
essa relação e para a gente ter uma maneira mais fácil de calcular, não ter que ficar decorando, nós temos esse outro caminho aqui. Ó. Nós temos uma técnica, né? Ou me perdoa que faltou um acentozinho aqui, né? Para a interpretação da primeira lei de Ohm. Bom, aqui a gente tem um triângulo, onde tem na parte de cima a tensão, no lado direito a resistência e no lado esquerdo a corrente. Então, se você tampar a variável que você quer, né? Se você cobrir a variável que você quer, assim, ó, você encontra a forma de calcular. Então, nesse caso aqui, nós cobrimos o I, a variável que nós queremos calcular é a corrente. O que vai sobrar para nós? Ó? Vai sobrar a tensão dividido pela resistência. Então, a nossa equaçãozinha fica assim. Ó. Ok? Olha lá. Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Ah, Ronaldo, mas eu quero calcular a resistência. Ótimo. Você coloca o seu dedinho em cima do R, né? O que sobrou aqui para nós? Ó? Tensão dividido pelo I. Bom, se a tensão dividido pela corrente, né, a diferença de potencial dividido pelo fluxo de elétrons, vai ser igual à resistência, que foi o postulado da lei de Ohm, que essa relação entre a tensão, né, essa razão, né, desculpa, entre a tensão e a corrente é igual à resistência, desde que a resistência seja mantida constante. Okay? Bom, Ronaldo, mas eu quero calcular agora a tensão. Beleza, ó, tampa, né, ou cobre o V, né, a diferença de potencial, a tensão, e aí você vai ter aqui I vezes R, ou R vezes I, que é a mesma coisa. No produto aí a ordem dos fatores não altera o produto, ok? Então tá aqui, ó, tensão é igual a R vezes I, né, resistência vezes a corrente, ok? Bom, pessoal, com isso a gente fecha essa videoaula. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, ok? E eu espero sinceramente que vocês tenham aproveitado bem essa aula e que você se inscreva no nosso canal aí, né? Para obter as futuras novidades aí em relação à elétrica, eletrônica, ok? Um abraço a todos, hein?